A lista explosiva que ninguém imaginava. Meus amigos, atenção redobrada agora, porque o que está acontecendo é muito mais sério do que qualquer um de nós poderia prever. A notícia que acaba de sair é simplesmente bombástica. A lista de cúmplices ligados a Alexandre de Moraes, aqueles que atuaram direta ou indiretamente para sustentar sua rede de perseguição política, começou a sofrer sanções vindas diretamente dos Estados Unidos. E o detalhe que mais chama a atenção é que essa lista não é pequena. Eu confesso, de coração aberto, que imaginei que seriam apenas 2 ou 3 nomes. Mas não. A cada dia, a cada atualização, novos personagens aparecem, revelando a extensão dessa teia de cumplicidade que se formou em torno do homem que hoje simboliza, para muitos brasileiros, o abuso de poder. O primeiro nome: o motoboy que virou advogado-geral da União. O primeiro nome não surpreende tanto, mas mesmo assim causa indignação. Estamos falando dele, o famoso Bias. Todos lembram da trajetória desse cidadão, que lá atrás ficou conhecido como uma espécie de motoboy do PT, alguém que atuava nos bastidores para evitar que criminosos fossem devidamente punidos. Pois é, esse mesmo personagem, que já não tinha boa reputação, hoje ocupa nada menos do que a cadeira de advogado-geral da União. Aquele que deveria ser a voz da legalidade, da defesa da Constituição, se tornou um defensor de interesses obscuros, alinhados com quem deseja controlar o Brasil pelo medo e pela censura. Agora veio a resposta. Ele acaba de ser sancionado pelos Estados Unidos. Não entra mais no país. Teve o seu visto cancelado. Para alguns pode parecer simbólico, mas eu digo, não é. Isso é um sinal de que o mundo começa a enxergar o que nós já denunciamos há anos. O caso do missão dada, missão cumprida. Mas não parou por aí. Logo em seguida, outro nome de peso apareceu na lista. Um ministro famoso pela frase arrogante que ficou marcada: missão dada, missão cumprida. Vocês lembram muito bem de quem estou falando. O mesmo que, de forma explícita, deixou claro que a sua missão era agradar Alexandre de Moraes e consolidar aquele circo que chamaram de diplomação. O mesmo que, quando seu filho foi flagrado na Europa exibindo roupas de grife avaliadas em mais de R$1 milhão, correu desesperado para tirar o vídeo das redes sociais com medo da repercussão. Esse ministro também perdeu o visto americano. Mais um recado direto: quem serve cegamente a esse esquema de abuso de poder começa a pagar o preço fora do Brasil. Rafael Vieira, o braço direito nos interrogatórios. Avançando mais, chegamos ao nome de Rafael Vieira, para muitos pouco conhecido, mas para quem acompanha os bastidores, ele é uma peça-chave. Rafael é um dos braços direitos de Alexandre de Moraes, especialmente nos processos de interrogatório, oitivas e audiências contra aqueles acusados de conspiração ou de tramas golpistas. Pois foi ele que conduziu, de forma sistemática, uma série de audiências que, na prática, funcionavam mais como espetáculos de perseguição do que como julgamentos justos. Pois agora também teve o seu visto cancelado. E aqui, meus amigos, cabe uma observação. O cancelamento de visto é só o primeiro passo. Quem entende de geopolítica sabe, primeiro tiram o direito de entrar no país. Depois vem a Lei Magnitsky, que é um bloqueio mais pesado, atingindo patrimônio, transações e reputação internacional. Ou seja, Rafael Vieira não perde apenas viagens, ele pode perder muito mais. José Levi, outro nome de confiança no TSE. E a lista continua. Entre os sancionados está também José Levi, mais um aliado próximo de Alexandre de Moraes, especialmente no período das eleições. Sua função, assim como a de tantos outros, foi fornecer sustentação jurídica e operacional para as manobras do TSE que sufocaram opositores e calaram vozes dissidentes. Resultado? Também viu seu visto cancelado. Mais um que até ontem se sentia intocável. Ayrton Vieira, o famoso das conversas reveladas. E como não falar de Ayrton Vieira, esse sim, bastante conhecido, principalmente depois das denúncias feitas por Tagliaferro, que expôs conversas comprometedoras entre ele e outros aliados, conversas em que zombavam de pessoas comuns, em que celebravam a censura, em que destruíam reputações. Pois bem, Ayrton Vieira, desembargador, que atuava como uma espécie de mediador entre Alexandre de Moraes e o TSE, também não escapa. Visto cancelado. Não entra mais nos Estados Unidos. E aqui a pergunta que não quer calar. Será que um homem que se prestou a esse papel ainda terá coragem de pedir perdão ao povo brasileiro? Ou será tarde demais para se arrepender?
o serviço secreto da censura. E não acaba aqui. Lembram daquela estrutura paralela criada para monitorar redes sociais, derrubar perfis e perseguir cidadãos que ousavam discordar de Moraes? Pois é, descobrimos que Marco Antônio Martim Vargas, secretário executivo e representante do TSE nesse aparato de censura, também foi atingido. Mais um visto cancelado. Mais um nome que revela a gravidade da situação. Porque não estamos falando apenas de ministros ou desembargadores. Estamos falando de uma máquina inteira montada para sufocar a liberdade de expressão no Brasil. A lista parcial, mas o que vem depois? Até agora, já somamos pelo menos 5 nomes confirmados. Benedito Gonçalves, Ayrton Vieira, José Levi, Marco Antônio, Rafael Riqueiro. E o que dizem os bastidores? Que essa lista não parou por aqui. A expectativa é que outros nomes próximos a Alexandre de Moraes também sejam incluídos em breve. E, meus amigos, é uma questão de tempo. O recado do Congresso e a pressão internacional. É importante lembrar um detalhe crucial. Na semana passada, o Congresso aprovou com esmagadora maioria o PL da urgência da anistia. Isso, de certa forma, envia um recado para os Estados Unidos. O parlamento brasileiro não aguenta mais a tirania do STF. Muitos deputados e senadores até querem reagir, mas têm medo da perseguição que pode cair sobre eles. Diante disso, a pressão internacional ganha força. Os Estados Unidos, ao aplicarem essas sanções, não estão atacando a soberania brasileira, como alguns tentam fazer parecer. Pelo contrário, estão abrindo a porta para que o Brasil recupere uma soberania democrática de verdade, livre da tirania de poucos homens que se colocaram acima da Constituição. O impacto para a esposa de Moraes e o escritório de advocacia. E aqui não podemos nos esquecer de outro detalhe. Até mesmo o escritório de advocacia ligado à esposa de Alexandre de Moraes entrou no radar. Isso mostra que os Estados Unidos estão olhando não apenas para os nomes públicos, mas também para os tentáculos privados que sustentam esse sistema. E aqui está o ponto central. Não se trata de vingança, mas de justiça internacional. O mundo começa a perceber que o Brasil não pode ser governado por censores e perseguidores. Será o começo do fim da impunidade? Se a primeira parte dessa história já deixou você indignado, prepare-se, porque o que vem agora é ainda mais grave. O cancelamento de vistos não é apenas uma medida burocrática, não é apenas uma questão de impedir viagens. É o início de um processo de isolamento internacional. É um recado claro de que aqueles que abusaram do poder no Brasil não poderão andar livremente pelo mundo como se nada tivesse acontecido. E isso, meus amigos, traz consequências enormes, tanto para esses personagens quanto para a própria imagem do Brasil. O efeito dominó. Quando os Estados Unidos dão o primeiro passo, o que acontece logo em seguida? Outros países observam, analisam e muitas vezes seguem o mesmo caminho. Ou você acha que a União Europeia, por exemplo, vai ficar calada? Que o Canadá, a Austrália, o Reino Unido não vão reagir? É questão de tempo até que o efeito dominó se espalhe. E cada nova sanção, cada novo cancelamento de visto vai isolando ainda mais essa rede de cúmplices que se apoiava em Alexandre de Moraes para perseguir adversários políticos. Imagine só, aqueles que até ontem se sentiam protegidos, poderosos, intocáveis, agora começam a perceber que não são tão fortes assim. Que fora do Brasil, a narrativa de defensores da democracia não cola. Lá fora, eles são vistos pelo que realmente são, cúmplices de um sistema de censura e abuso. E o medo interno? E é claro que isso gera medo aqui dentro. Nos corredores de Brasília o clima já é outro. Deputados, senadores, ministros, muitos deles começaram a se perguntar: e se o meu nome for o próximo? Esse medo pode parecer pequeno, mas não é, porque pela primeira vez em muito tempo, essas pessoas sentem que não controlam tudo, que há forças externas observando, investigando e punindo. E, meus amigos, quando o medo muda de lado, o jogo começa a virar. A reação do STF. O Supremo Tribunal Federal, que até agora se apresentava como um poder intocável, começa a se incomodar. Não esperavam que a pressão viesse de fora, não imaginavam que outros países enxergariam o que estava acontecendo no Brasil. E não se enganem, eles vão tentar desqualificar essas medidas. Vão dizer que é ataque à soberania, que é ingerência externa. Mas a verdade é simples. Não é ataque à soberania quando alguém denuncia a violação de direitos humanos. Não é ingerência quando se aponta que a democracia está sendo sufocada por decisões arbitrárias. Soberania verdadeira é o povo ter voz e a Constituição ser respeitada.
O que existe hoje é uma farsa. E o Congresso e a urgência da anistia. E nesse contexto, o que fez o Congresso? Aprovou com esmagadora maioria o projeto da urgência da anistia. Isso não é pouca coisa. Isso mostra que até dentro da política, onde muitos tremem diante do STF, já não há paciência para tanta perseguição. O recado foi claro. Se o Supremo não mudar sua postura, se não parar de agir como inimigo político, a pressão vai aumentar, tanto interna quanto externamente. E os Estados Unidos captaram esse recado. Eles viram que não é apenas o povo nas ruas que protesta, mas também o parlamento, mesmo com medo, já não aguenta mais. A exposição da rede de censura. E aqui está um ponto fundamental. As sanções não se limitam a nomes isolados, elas atingem também estruturas. O famoso serviço secreto criado para monitorar redes sociais, derrubar perfis e perseguir críticos de morais já está sendo observado. Isso significa que não basta mudar nomes, colocar outras pessoas no comando, o sistema inteiro pode ser questionado. E essa é a grande esperança, que finalmente se revele para o mundo como uma democracia foi sequestrada por aqueles que deveriam defendê-la. O caso da esposa de Moraes. Outro detalhe que não pode passar despercebido. Até mesmo a esposa de Alexandre de Moraes entrou no radar por meio de seu escritório de advocacia. Isso mostra que não adianta tentar esconder-se atrás de relações pessoais ou de negócios privados. Quando há suspeita de cumplicidade, a rede é exposta. E vamos falar a verdade. Quantas vezes vimos no Brasil familiares de poderosos se beneficiando de cargos, contratos ou escritórios de advocacia? Quantas vezes a política foi usada para enriquecer famílias inteiras? Pois agora o mundo começa a olhar para isso também. A Magnitsky está chegando. Eu já disse e repito, o cancelamento do visto é apenas o começo. O passo seguinte é a aplicação da lei Magnitsky. E para quem não sabe, essa lei é devastadora. Ela não só impede viagens, como também congela bens, bloqueia contas, impede transações financeiras e transforma o sancionado em um pária internacional. Imagine só um ministro, um desembargador ou um advogado influente, acostumado a viver de viagens, luxos e conexões internacionais, de repente não podendo mais movimentar um centavo fora do Brasil. Isso não é apenas uma punição simbólica, é um golpe direto na estrutura de poder. A indignação do povo. E enquanto tudo isso acontece, como está o povo brasileiro? Indignado, mas também esperançoso, porque pela primeira vez em muito tempo, há sinais de que a justiça pode vir de fora. E aqui não estamos falando de depender de outros países, não. Estamos falando de aliados internacionais que entendem que democracia não é censura, que liberdade de expressão não é crime, que discordar do governo não é golpe. O que os Estados Unidos estão fazendo é apenas o início de uma reação global, e isso precisa ser apoiado pelo povo brasileiro. E o futuro dos cúmplices de Moraes? O que será deles? Alguns já começaram a se esconder, outros tentam fingir que nada está acontecendo. Mas a verdade é que a cada semana a lista cresce, e cada novo nome exposto é um tijolo a menos no castelo de impunidade que eles construíram. E eu pergunto, até quando vão resistir? Até quando vão fingir que estão protegidos? A pressão só vai aumentar. O chamado à resistência. Amigos, esse é o momento de resistir. É o momento de mostrar que não aceitamos viver num país em que poucos homens decidem quem pode falar e quem deve ser silenciado. É hora de apoiar cada medida que expõe esses abusos. É hora de cobrar do Congresso mais firmeza, de exigir que deputados e senadores parem de se acovardar diante do Supremo. E, acima de tudo, é hora de não desistir, porque cada nova sanção, cada novo nome que cai, é uma vitória do povo contra a tirania.